Olá! Hoje, nada mais, nada menos, está começando mais uma aula de História com o professor Marcos. Hoje também se inicia um novo ciclo. Saímos aí do período junino, no mês de São João, e estamos agora no período de julho, tá? E assim que julho nos traga paz, amor, prosperidade, saúde, proteção divina, bênçãos, mas sobretudo consciência para com as medidas higienistas, tá? Não esqueçam disso. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, que está super bacana, ok? A semana passada, ainda no mês de junho, a gente trabalhou o que foi mesmo. Eu vou dar um ponto quem acertar. Isso mesmo. Eu sabia que vocês iam acertar. A gente trabalhou a colonização das 13 colônias, tá? E, ao mesmo tempo, posteriormente, trabalhamos também a independência das 13 colônias para com a Inglaterra e apresentando sua relação com o continente africano, a relação de comércio. Lembra do comércio triangular? Por que era comércio triangular? Porque era a relação entre Inglaterra, África, como também do próprio continente na região da América do Norte. Lembrando que a América ela está dividida em 3 regiões. A América é um continente que está dividido em 3 regiões. América Central, que eu vou explicar no instante, América do Norte e América do Sul. O Brasil se encontra na América do Sul, tá, pessoal? Então, vamos lá. Enquanto isso, lembrem dos nossos acordos, ok? Não esqueçam. Quais professor, nossos acordos? Os nossos acordos pegue lá o lápis, pegue lá a caneta, pegue lá a borracha, para anotar determinados elementos, pontos importantes do que eu estou falando. E, ao mesmo tempo, vocês vão pegar lá o livro didático e vai colocar na página 64. Página 64 do livro didático de vocês. Ok? Então, lembrem também de toda vez que vocês assistirem a videoaula, colocar aqui o nome. O seu nome e o nome da escola onde vocês estudam, para a gente ter uma ideia de como está funcionando. Façam as atividades, envie para mim. Ou, se não, vocês vão enviar para os seus respectivos professores de História. Joãozinho, Maria, Ricardo, Paulo, Joãozinho, e assim sucessivamente. Vocês vão enviar para os seus professores de História, ok? Mas hoje, a mensagem que eu trago para essa semana de luz e prosperidade é justamente uma reflexão para com os profissionais da saúde. Haja vista que a primeira semana de julho, ela é tida no calendário brasileiro como um período de homenagem ao hospital. Então, como representação desse espaço, eu trago para vocês essa homenagem aos profissionais da saúde, que diante do contexto de pandemia do coronavírus, não desistiu de estar ali diariamente lutando, salvando vidas. Isso é um aspecto muito importante, né? Então, a eles, o nosso respeito e a nossa admiração. Começa assim. Eu sei que às vezes você precisa fazer longos plantões que atrapalham o seu sono e até mesmo a sua alimentação. Sei também que nem sempre todo o seu esforço e dedicação são reconhecidos e que o salário não é compatível com a quantidade de vidas que você salva. Mesmo sem muitos incentivos, você se mantém firme, porque o seu amor não está no trabalho, mas nas vidas. É isso que te faz um excelente profissional. Autor anônimo. Então, traga essa reflexão, essa questão de discutir a importância dos profissionais da saúde, mas, ao mesmo tempo, pessoal, a questão da consciência, tá? Quando sair nas ruas, a questão das medidas higiênicas, use máscara, porque os profissionais abdicam do conforto da família, tá? Do abraço dos seus filhos, do abraço dos seus netos, para estarem ali lutando por nós. Eles estão ali por nós, tá? Então, essa reflexão a eles e o nosso carinho, ok? Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje? Da colônia ao império. Os africanos e indígenas na América do Norte. Ou seja, trabalhamos a independência dessas colônias, agora a gente vai entender de como os africanos e como os indígenas estavam presentes na América do Norte. Aqui, professor Marcos Paixão, beleza? Tá massa?
E aqui abaixo o meu e-mail para vocês encaminharem qualquer dúvida, qualquer questionamento. Estou à disposição de todos, ok? Vamos lá. África do Norte versus África. América do Norte versus África. Pessoal, olha aqui, ó. Essa região aqui é África. Esse continente aqui é o continente africano. Dessa região da Virgínia, essa região toda aqui é América. Voltando ao primeiro ponto. América do Norte. Aqui é América do Norte. Essa região aqui do meio é América Central. Lembre, meio, América Central. E aqui, pessoal, onde está o Brasil, Bahia, Sergipe, meu estado amado, é América do Sul. A gente não vai trabalhar nem América do Sul e nem muito menos América Central. Estamos trabalhando de América do Norte. Professor, o que significa essa seta preta? Pessoal, que significa a intensificação e o fortalecimento e o envio de escravos para a região da América do Norte. Lembrando o quê? Professor, porque essa seta ela está mais destacada, está mais visível do que as outras? Significa que os africanos que vieram automaticamente, claro, da África, tiveram maior migração, foram levados em grande massa, em grande quantidade, para a América do Norte, tá? Teve para o Brasil? Claro que teve. Os pontos vieram da África, da região do Congo e da Angola, tá? Para Bahia, Rio de Janeiro, e a partir daqui foram propagados, foram deslocados para outros pontos do Brasil. Mas o que a gente vai estudar é esse trajeto aqui, pessoal, olha, esse trajeto, porque é da África versus América do Norte. Então, significa que a escravidão ocorreu, mas com maior intensificação, com mais presença na região da América do Norte, ok? Da África para a América do Norte. Vamos lá. Primeiro ponto que vocês têm que entender. Vamos lá. Que os africanos, eles não vieram da África por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade. Pelo contrário, foi algo forçado. Então, muitos africanos lá na África eram reis, eram príncipes, eram princesas. Mas por intrigas e conflitos internos entre as tribos, eles vieram forçados da África, tá? Para a América do Norte. Vamos lá. Os primeiros africanos a chegar à América do Norte eram escravos provenientes do que é hoje Angola. Então, a grande maioria dos escravos dos negros que estavam na América do Norte, foram vindos da Angola. Ok? Até agora, pensava-se que esses escravos tinham chegado ao colonato de Jamestown, na Virgínia, proveniente das Índias Ocidentais. Aqui é uma desconstrução. Anteriormente, acreditava-se que esses escravos estavam vindos, na verdade, era da Índia. Mas, recentemente, dois historiadores chamados de... Deixa eu lembrar aqui. Tá. Dois historiadores conseguiram perceber que, na verdade, esses barcos, eles não vinham, na verdade, da Índia. Pelo contrário, eles vinham da África. Professor, como é que eles detectaram isso? Perceberam isso, pessoal, justamente a partir de encontro de fontes, de relatos escritos, entendeu? Das próprias embarcações. Então, eles se debruçaram sobre esses aspectos e conseguiram perceber e acabar com essa imagem que os africanos vieram, que os negros vieram da Índia, mas, na verdade, vieram da África, sobretudo a região da Angola. Inclusive, o historiador Sluiter, que é um dos pesquisadores que descobriu, percebeu que morreu há 5 anos, ele descobriu que um barco português de São João Batista, com 350 escravos a bordo, foi atacado ao largo do México em 1609 por 2 barcos de pirata não identificados. Então, além dessa contribuição, ele percebeu que na região do México, em 1919, um barco de escravizados, foi atacado por piratas. Então, a partir daí, a gente consegue perceber a lógica, os conflitos
de trazer de forma forçada, lembrem, os escravizados para a América do Norte. Quando esses escravos chegavam aqui na América do Norte, chegavam na América do Norte, na verdade, eles trabalhavam tanto no trabalho pesado, na mão de obra escrava, como transportando determinados elementos, determinadas determinadas mercadorias. A América do Norte, ela é caracterizada, neste período aqui, pessoal, como produtora de algodão. Tá? Era uma das maiores economias daquele território. Era algodão. Então, os negros, eles vinham, trabalhavam nas fábricas de algodão. Aí, eu trago 2 filmes indicativos para vocês, que é justamente a Pantera Negra, ok? Que vocês vão perceber de como se deu a questão da escravidão, tá? E a representatividade dos povos negros na África. Como também eu vou trazer para vocês um outro filme que eu vou deixar indicado logo após, ao final, tá? Que é justamente até aquela minissérie que foi passada na Globo. Raízes vai trabalhar a escravização dos negros na América do Norte, especificamente na Virgínia, e as relações entre senhores e escravizados. Então, os homens, quando chegavam nesse continente, trabalhavam no trabalho pesado, tá? Na lavoura, na fazenda, no arado, enquanto as mulheres eram destinadas ao trabalho doméstico. Esse trabalho doméstico, por exemplo, pessoal, era na criação dos filhos dos senhores, como vocês conseguem perceber muito bem aqui. Era na questão da arrumação da casa, era algo mais alto. Então, havia essa distinção. Mas também existiam mulheres que trabalhavam na lavoura, e que trabalhavam na plantação dos algodões, tá? Então, mais especificamente, existia essa divisão. Por mais que existissem esses aspectos negativos, que infelizmente existiu, e eu, enquanto historiador, enquanto professor, tenho que passar para vocês, não posso negligenciar isso, tá? Mas o encontro entre os africanos, europeus e indígenas contribuíram de forma positiva para uma troca cultural. A questão da dança. Eles não trouxeram consigo apenas o seu corpo físico, tá? Eles trouxeram também seus costumes, suas crenças, sua culinária e um conjunto de elementos que, uma vez juntos, somaram para uma troca cultural. O que é troca? Eu te ensino um saber, você me ensina outro. Eu te apresento a sua cultura, você me apresenta a sua cultura. E assim foram construindo uma espécie de hibridismo cultural. Que é hibridismo cultural? Mistura ou circulação de diferentes culturas em um determinado espaço. Itabaianinha tem hibridismo cultural, porque a circulação de diferentes pessoas em um único espaço, ok? Então, existe esse aspecto de dança, pessoal. Aqui a dança, ó, eles, nos momentos, nos finais da tarde, não era em todas as fazendas, mas em algumas, posteriormente o trabalho, eles se reuniam para uma forma de entretenimento, tá? Era comum, pessoal, eles ouvirem músicas, mas eram as músicas dos povos europeus? Não. Eles ouviam as músicas, tá? Eles cantavam, eles dançavam, mas as músicas de suas terras. As músicas eram uma forma deles retornarem psiquicamente, mentalmente, às suas raízes. Lembravam das suas lembranças, lembravam de sua infância, lembravam de quando eles viviam em suas terras, né? Do seu modo de viver, do seu povo, de sua gente e dos seus antepassados. Então, a música e a dança reportavam isso para eles. Retornando aqui, pessoal, outro aspecto importante. Na página 65, vocês vão perceber, do livro didático de vocês, por exemplo, a matriz cultural africana, de como ela foi constituída, de como ela foi formada através dessa mistura de culturas. E dentro desse aspecto, existe um ritmo musical, tá? Que não é uma prática comum do povo brasileiro, mas é uma prática comum da América do Norte, dos Estados Unidos, que é justamente a questão do jazz. O jazz, ele foi construído, olha que coisa interessante, o jazz ele foi construído, ele foi formado através dessa troca cultural. Essa troca cultural, ela surgiu por meio da escravidão.
Professor, você está dizendo que a escravidão foi algo positivo? Não. Eu estou dizendo que, por mais que a escravidão teve esses aspectos negativos, por outro lado, é possível perceber e analisar que houve uma troca cultural. Entende? É isso que eu quero refletir. Que existe a questão negativa, mas também existe a questão positiva. Mas que essa questão positiva não justifica a questão negativa, tá? Até porque foram milhares e milhares de escravizados que morreram na América do Norte, que morreram no Brasil, que morreram em Sergipe, tá? Que morreram em Itabaianinha, porque em Itabaianinha houve também escravizados. Itabaianinha tem engenhos e teve engenhos durante o período imperial. Não esqueçam disso. Isso pertence à história dos nossos antepassados e automaticamente uma forma de pertencimento de nós mesmos. Ok? Então, vamos lá. O jazz surgiu nesse contexto e com o processo de mistura, com o processo de crescimento, ele foi se tornando cada vez mais presente na cultura da América do Norte. Hoje, o jazz, como o blues e outros ritmos musicais, são presentes nessa sociedade da América do Norte, nos Estados Unidos, na Europa, devido à troca cultural, a esse processo de mistura. A esse processo de mistura aí, pá, jazz, blues. Ok? Vamos lá. Falei primeiro dos africanos, agora dos indígenas. Pessoal, os indígenas, diferente dos africanos, os africanos eles vieram de forma forçada da África para a América do Norte. Os indígenas não. Os indígenas, eles já estavam aqui na América do Norte. Eles já estavam lá na América do Norte. Então, eles tinham a ideia de pertencimento da terra. Então, aquela ideia de dizer que o Brasil foi descoberto, que a América do Norte foi descoberta, não existe. Porque você só descobre algo quando ninguém teve acesso àquela descoberta, àquele encontro. Então, não houve descobrimento do Brasil. Houve um processo de conquista. Do mesmo aqui na América do Norte, não houve descobrimento da América do Norte. Não esqueça isso. Houve um processo de conquista dos povos da Inglaterra para com a América do Norte. Para com os nativos indígenas que lá habitavam. Ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Os primeiros povos da América já viviam no continente milhares de anos antes da chegada dos europeus. Esses povos são conhecidos como índios, nativos americanos ou indígenas. No Canadá também são chamadas de primeiras nações. Tá, pessoal? Então, vocês percebam aí a questão da lógica. Os nativos já estavam aqui. Eles não vieram, eles já estavam. Então, eles têm uma propriedade, eles têm uma forma de pertencimento à terra. Tá? Então, os africanos vieram. Então, os indígenas estavam aqui, vieram os africanos e automaticamente os europeus. Então, enquanto essas três culturas formou a identidade da América do Norte, como vai formar do Brasil, como vai formar do Sergipe. Tá? E veja que as características dos povos indígenas da América do Norte é diferente, viu, pessoal? É diferente dos índios brasileiros, dos índios da nação brasileira. A questão da culinária é diferente. O ambiente geográfico é diferente. Lá o ambiente ele é mais úmido, okay? Mais frio. Aqui ele é mais tropical. Então isso vai influenciar. Por exemplo, se lá faz mais frio, a questão da roupa se tornou um elemento preponderante, importante para se proteger do frio. Aqui, pelo fato de ser quente, de ser tropical, a roupa não é tida como elemento sagrado. Não. Pelo contrário. É importante, mas em determinadas que não vai ter uma certa significação. Entendeu? Então, a roupa vai variar de acordo com a questão do clima geográfico. Vamos lá. Aí, o massacre indígena. Pessoal, vocês sabiam que a América do Norte foi uma das regiões do mundo onde houve mais massacre indígena? Esses massacres, olhem. Massacre, vocês sabem o que significa, né? Destruição da cultura física, da destruição física, como também da cultura
da cultura física, na verdade, e também da cultura da herança, né? Os saberes, práticas, costumes. Para os índios, a terra era uma propriedade coletiva de uso geral. Não tinha um dono para os índios. Mas os colonos ingleses tinham uma visão diferente. Para eles, cada indivíduo tinha a sua própria terra. E assim foram tomando as terras nativas. Ou seja, primeiro ponto, os ingleses, quando chegaram na América do Norte, tomaram as terras que era tida coletiva pelos nativos e agora foram delimitadas. Olha, os ingleses chegaram, olha, aqui é de Joãozinho. Nem quero saber se aqui existe índio. Aqui é de Joãozinho. Tá. Aqui é de Maria. Tá. Aqui é de Paulo. Tá. E os índios, aos poucos, foram sendo expulsos. Então, como uma forma de resistência, nestes conflitos, vários milhões e milhões de índios foram mortos. Já temos aí o primeiro ponto. Segundo ponto, a mesma coisa ocorreu com outras regiões da América. Os espanhóis dominaram os astecas, os incas e vários outros povos nativos. Os portugueses unificaram o território, dominando e escravizando os povos indígenas. Vai ocorrer na América do Norte, vai ocorrer na América Central e vai ocorrer na América do Sul. Alguma dúvida? Muitas guerras aconteceram entre os colonos europeus e os indígenas. Os colonizadores, quem eram os colonizadores? Os ingleses, a Inglaterra. Venceram os confrontos decisivos e estabeleceram os países que hoje existem no continente americano. Pessoal, outro elemento aqui que não pode passar despercebido. Quando os ingleses chegaram na América do Norte, eles não trouxeram consigo apenas a questão da guerra, do conflito, da disputa, do interesse pessoal, do egoísmo, do individualismo. Eles trouxeram também no seu próprio corpo, sabe o quê? A doença epidêmica. Existiam determinadas doenças que tinha na Europa, mas não tinha na América do Norte, que não tinha nas 13 colônias. E com a chegada dos povos europeus, eles trouxeram essas doenças para a América do Norte durante o período colonial e imperial. Qual é essa doença? Sarampo. Não existia sarampo na América do Norte. Não existia cólera, tá? Não existia febre amarela nessa região da América do Norte. Por que, professor, não existia? Porque o clima não é propício. Os ingleses tinham o clima diferente das 13 colônias. Então, eles trouxeram essas doenças e que, aos poucos, essas doenças foram se modificando. Foram se modificando, se mutando automaticamente e foi se adaptando ao território das 13 colônias, ao território da América do Norte e automaticamente destruindo ali a cultura indígena, tá? Então, baseado em determinados estudos, como Boris Fausto, como Goethe e tantos outros historiadores, tá? E como também Fausto Cardoso, não, perdão. Como também Margaret Hardo, vai entender que aproximadamente 6 milhões de indígenas foram mortos durante o período colonial e imperial, devido às disputas e as disputas, guerras e também a questão da própria doença. 6 milhões de indígenas. Nós não estamos falando aqui, pessoal, de 6 milhões de animais, não. A gente está falando de 6 milhões de indígenas, 6 milhões de indivíduos que possuem culturas, idiomas e práticas totalmente distintas, diferentes. Era a diversidade. Então, morreu não foi 6 milhões de indivíduos, morreu 6 milhões de diversidade. Tá, pessoal? Uma vez que cada indivíduo representa uma diferença. Beleza? Aqui, pessoal, é uma foto recentemente que uma prática comum nos indígenas da América do Norte, eles se reunirem para ocorrer alguns Jogos Olímpicos dentro das tribos indígenas. Cada bandeira dessa que vocês estão vendo aqui no fundo representa uma tribo indígena da região da América do Norte. Então, os jogos se tornam uma prática comum hoje, ok? É uma forma de resistência, de lembrança. E aqui, pessoal, a atividade. Capítulo 3, página 64, né? A parte da página 64 que vocês vão entender. Como os africanos chegaram na América do Norte, lembrem, forçados, a região vieram, quais eram os trabalhos que os homens realizavam? Homens. Aquilo, mulheres, isso.
Como o Rio já se tornou uma mistura de povos, lembra? Que foi se adaptando, mistura, pá, tchá. Sobre os indígenas africanos, quais era a sua semelhança? Semelhança que se tratavam de povos que possuíam características diferentes, por exemplo. E qual era a diferença? Os indígenas já estavam em terra da América do Norte e os africanos eles vieram. Cite 2 formas de massacre: as guerras, as epidemias. Respondam e enviem para mim. Não esqueçam. Ou se não, enviem para seus professores de história, porque aí, pessoal, eles vão poder anotar, né, ver quem são os alunos que estão fazendo as atividades, para quando vocês retornarem, quem sabe vocês aí dialogar sobre a possibilidade, né, dele atribuir alguma nota, alguma questão assim. Vai depender muito da questão do diálogo que você vai estabelecer com o seu professor, ok? Não esqueçam, fiquem em paz, fiquem bem e até breve. Estarei aqui esperando vocês na próxima aula, ok? Valeu, galera!